Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai dar início ao nosso estudo dos poliedros, né? Nossas figuras tridimensionais para a turma do terceiro ano, ok? A aula de hoje tem os seguintes objetivos. Primeiro é caracterizar um poliedro a partir dos seus elementos, né? Que são as faces, as arestas e os vértices. E segundo é utilizar a relação de Euler para determinar os elementos de um poliedro. Então, para começar, o que é um poliedro, né? Os poliedros, eles são sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos. Esses polígonos formam as faces dos poliedros. Vixe, professor, baralhou tudo na minha cabeça. Nem polígono eu sei o que é. Se vocês lembrarem bem, nas últimas aulas a gente estava trabalhando com figuras planas, né? O quadrado, o triângulo. Essas figuras planas, elas são chamadas de polígonos, tá? Elas têm algumas características, mas a gente não vai precisar relembrá-las agora. O que você precisa lembrar é que os polígonos são figuras planas, né? Quadrado, triângulo, retângulo. E essas figuras planas, elas formam a lateral dos poliedros. Então, os poliedros são figuras que têm três dimensões, né? É um cubo, é uma pirâmide, é um prisma, tá? Essas figurinhas aqui do lado que vocês estão vendo são tipos de poliedro. Perceba que a lateral delas é toda formada por figuras planas, né? Quadrados, triângulos, tá bem? Então lembre, polígonos são figuras que têm duas dimensões, eles são planos, e poliedros, que é o que a gente vai ver hoje, são figuras que têm três dimensões. Eles possuem volume, né? Possuem três dimensões, logo possuem volume. Isso são os poliedros, tá bom? A gente vai ver algumas características dele. Quando a gente vai falar de poliedro, sempre a gente vai dar o nome desse poliedro. E o nome desse poliedro é formado da seguinte forma: vai ser o número de faces que ele possui mais a terminação edro. Essa terminação edro significa justamente face, né? Se eu não me engano, em grego. Então vai ser o número de faces mais edro. Por exemplo, aqui a gente tem um cubo. Um cubo ele possui seis faces, né? São seis quadrados que formam o cubo. Como ele possui seis, eu não sei se vocês lembram, mas quando o Brasil ele ganhou 6 vezes a Copa do Mundo, ele se tornou hexacampeão. Então esse hexa significa seis. Esse poliedro que possui seis faces vai ser chamado então como? De hexaedro. Hexa, que é de seis faces, mais a terminação edro. Hexaedro, ok? Essa outra figura aqui, esse outro poliedro, ele é uma figura que possui oito faces. Tem quatro triângulos em cima e quatro triângulos embaixo. São oito faces. Quando a gente fala em oito, a gente pode chamar esse poliedro aí de octa, que vem de oito, octaedro. Octa, que são oito faces, mais a terminação edro. Aqui a gente tem uma tabela com os nomes dos poliedros, tá? Quando ele possui quatro faces, que é o mínimo de faces que um poliedro pode ter, ele é chamado de tetra, que são quatro, tetraedro. 5 faces é o pentaedro. 6 é o que a gente viu, o cubo, né? Hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. E assim por diante, tá bom? Vocês podem encontrar facilmente essa tabela na internet, no livro didático, quando vocês tiverem dúvida do que a gente está falando, quando dá o nome desse poliedro. E aí, esses poliedros, eles têm alguns elementos. Observa aí esse cubo, tá? Esse cubo ele está desenhado como se tivesse uma projeção em 3D. A gente consegue ver a frente dele e a parte de trás, né, dos elementos que compõem ele. Um dos elementos do poliedro que a gente já viu, que a gente falou lá no começo, são as faces. As faces são justamente os polígonos, né? São as figuras que formam a lateral do poliedro. Num cubo, por exemplo, as figuras que formam a lateral do poliedro são os quadrados. Então a gente tem vários quadrados formando a lateral do cubo. Aqui, ó, se você perceber, na frente a gente tem um quadrado formando essa lateral do cubo. No total, um cubo ele possui 6 faces. Então, se você contar direitinho, você vai perceber que um cubo ele possui 6 faces. É tanto que o dado, né, aqueles dados que a gente tem, eles possuem 6 faces, né, dados de 6 faces. Outro elemento que a gente tem no poliedro são as arestas. As arestas elas são as linhas da junção entre duas faces.
Então, sempre que duas faces se encontram, elas possuem essa linhazinha que junta as faces. Nesse caso aí do cubo, quantas arestas será que a gente tem? Aqui eu marquei uma de vermelho ali na figura, né? Mas se a gente contar direitinho, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. A gente tem 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo e 4 arestas na lateral do cubo. No total de 12 arestas. E o outro elemento que a gente tem no poliedro são os vértices. Os vértices são os pontos de encontro das arestas. É como se fossem os cantinhos, os cantos do poliedro. Então, nesse cubo aqui que a gente tem, eu marquei ali um dos vértices. Mas no total, quantos vértices a gente tem nesse cubo? Se a gente for marcar todos os vértices, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices no cubo. Então, nesse cubo aí, a gente tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, ok? Com isso, para finalizar essa aula, a gente vai entrar na questão da relação de Euler. Essa relação de Euler, ela fala o seguinte, ela fala que em todo poliedro a gente pode estabelecer uma relação entre os vértices, as faces e as arestas. E a relação é justamente essa, ó. V mais F é igual a A mais 2, ou seja, o número de vértices mais o número de faces é sempre igual ao número de arestas mais 2. Às vezes a gente não consegue lembrar, memorizar essa expressão, né? Essa relação, V mais F igual a mais 2. Eu uso a seguinte frase para lembrar. Vamos fazer atividade A2? Vamos fazer atividade A2? Que é justamente para lembrar que é VFA2. Ó, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Vamos fazer atividade A2? Vamos ver se essa relação funciona para o nosso cubo, né? Que a gente calculou lá, que a gente viu o número de vértices, faces e arestas. Olha lá. A gente viu que o cubo ele tinha 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Será que a relação de Euler funciona para esse cubo? Vamos utilizar, vamos fazer atividade A2. Quantas vértices ele tem? 8. Quantas faces o cubo tem? 6. Desculpa, quantos vértices? 8, faces 6 e arestas 12. Então, será que 8 mais 6 é igual a 12 mais 2? 8 mais 6 são 14. 12 mais 2 são 14. Então, deu certo. A gente viu que o número de faces mais vértices deu 14, é igual ao número de arestas mais 2, que deu também 14. Isso para o cubo, né? Mas se você fizer para qualquer outro poliedro, essa relação também vai funcionar. Vamos agora ver um exemplo de aplicação dessa relação de Euler, como que a gente pode utilizar ela. O exemplo diz o seguinte, ó, um octaedro possui todas as suas faces triangulares, num total de 6 vértices. Quantas arestas ele tem? Muito fácil fazer isso. Primeiro a gente precisa saber o que é um octaedro. Como a gente viu, o poliedro ele é formado pela junção da quantidade de lados mais a terminação edro. Então a gente tem aqui que é um octaedro. Octaedro. Octa vem de 8. Então, essa figura ela possui 8 faces. Então a gente já descobriu a quantidade de um dos elementos, são 8 faces. A questão, ela deu o número de vértices. Ele disse que tinha um total de 6 vértices. Então, a nossa figura possui 8 faces e 6 vértices. E aí a pergunta é, quantas arestas essa figura tem? Para a gente calcular a quantidade de arestas, a gente pode utilizar a relação de Euler, porque a gente tem o número de faces e vértices e aí descobre o número de arestas. Da seguinte forma, ó, como é a relação de Euler? Vamos fazer a atividade A2. V mais F igual a A mais 2. Quantas vértices essa figura tem? 6. Quantas faces ela tem? 8. E as arestas? Não sei. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter 6 mais 8 igual a mais 2. 6 mais 8 é 14. E aí fica A mais 2 do outro lado, né? 14 igual a mais 2. Posso subtrair 2, né, dos dois lados da equação, ou, como algumas pessoas falam, eu posso passar o 2, que é positivo, para o outro lado, ficando negativo, né? Então, eu tenho 14 menos 2 igual a A. Logo, A é igual a 12. Ok?
Nem precisa fazer esse finalzinho. Quando você chega aqui, ó, em 14 igual a mais 2, você já sabe que o A tem que ser 12. Porque 12 mais 2 vai dar 14, né? Então a gente descobriu que as nossas arestas é igual a 12. Se a gente for atrás dessa figura na internet ou no livro, a gente vai ver que esse octaedro é essa figurinha aí, ó. Ele possui 8 faces, que são 8 triângulos, né? 4 triângulos em cima e 4 triângulos embaixo. Possui 6 vértices, que são os pontinhos. São 4 pontinhos no meio, um em cima e um embaixo, que dá 6. E tem 12 arestas. São 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo e 4 arestas no meio dessa figura, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que é um poliedro, né? Como que a gente caracteriza um poliedro pela sua quantidade de faces, que é a nomenclatura dele, e como utilizar a relação de Euler para calcular ou o número de faces, ou o número de vértices, ou o número de arestas, tá bom? Por hoje é só aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.